Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Meu Viver e Despertar. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre 3 coisas que mudaram na minha vida após a prática da constelação familiar. Mas antes, eu tô num cenário hoje aqui um pouco diferente, né? A iluminação não tá tão boa, mas eu tô aqui recarregando as energias pra passagem de ano novo, tirando umas férias com a minha família na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, e tá com alguns barulhos aí externo na volta, né? Eu espero que isso não atrapalhe e eu já vou pedindo desculpa de antemão aí pra você, tá? Bom, gente, eu já fiz 4 sessões de constelação familiar e eu fiz várias vezes porque é uma terapia que eu particularmente gosto muito e eu sempre tive resultado em tudo que eu procurei. Então agora eu vou compartilhar aqui minha experiência com vocês, contando um pouquinho, né, como que a constelação familiar vem transformando a minha vida e quais são essas 3 coisas que mudaram aí durante a minha jornada. Bom, na primeira constelação que eu fiz, eu identifiquei que eu estava fazendo uma segunda graduação para compensar, entre aspas, né, como forma de agradecimento aí a tudo que um ancestral meu já me fez. No meu inconsciente, eu tinha que demonstrar a minha gratidão a essa pessoa de alguma forma e eu comecei a fazer exatamente a mesma graduação que essa pessoa. Então, o primeiro ensinamento que a constelação familiar me trouxe foi que eu posso olhar para mim mesma e fazer aquilo que eu realmente quero, aquilo que realmente tem a ver comigo, com a minha personalidade e que eu não preciso compensar nada, né? Que eu posso ser eu mesma, que eu posso traçar a minha carreira, que eu não preciso agradar ninguém. Eu simplesmente, né, pessoal, eu posso ter um coração grato e demonstrar isso, a minha gratidão ao meu ancestral de outra forma. E a segunda coisa que mudou também depois de fazer a constelação foi eu entender que eu devo focar sempre em mim, exatamente em mim, naquilo que eu quero seguir, naquilo que é meu por direito e deixar aí aquilo que eu não tenho controle. Eu já gravei um vídeo aqui pro canal, eu vou deixar ele linkado aqui em cima, algum canto da tela, onde eu contei a minha experiência com uma outra constelação familiar que eu fiz, porque eu tava, né, entre aspas, aí brigando muito com meu marido sem motivo nenhum. E o que eu identifiquei era que isso estava acontecendo porque eu tava inconscientemente julgando o relacionamento dos meus pais. Então eu fiz algumas liberações energéticas para que eu parasse com esse sentimento, esse olhar, esse julgamento todo que eu tava no relacionamento dos meus pais, né? Para que de fato eu pudesse olhar para o meu relacionamento, para o meu casamento. O que meus pais decidem para eles é problema deles. Não adianta, né, eu querer interferir, eu querer dar algum palpite. Pela lei da hierarquia, né, na constelação familiar, eu sou somente uma filha. Não é o meu papel, não cabe a mim julgar o relacionamento ou a decisão dos meus pais, né? Então isso foi libertador pra mim, sabe? Muitas vezes a gente tem algumas atitudes, mesmo que inconscientemente, né? Como foi esse caso que eu mencionei pra vocês, mas atitudes que trazem uma sobrecarga pra gente muito grande, né? Um peso que a gente carrega e que não é nossa responsabilidade carregar esse peso todo. A constelação, pessoal, ela trabalha muito isso. A cada um dentro da família cabe carregar o seu próprio peso que é devido, né? Quando há um desequilíbrio nisso, gera alguma desordem na relação. E o terceiro ponto que a constelação familiar me ensinou foi que eu preciso aprender a dizer não. Gente, pode parecer besteira, né? Mas pra mim é muito difícil dizer não.
Então, isso estava afetando muito em algumas questões internas na minha vida, essa questão de não falar não, porque assim, eu tava passando por alguns problemas nos meus círculos de amizade, e eu percebia que eu não era respeitada, que eu não era bem-vinda. Eu tinha algumas amizades que eram forçadas. Eu não me sentia mais, como que eu posso dizer pra vocês, pertencente, né? Aquele círculo que eu tava naquele momento. Só que eu não conseguia me desvincular totalmente. Eu tentava ainda, né, a todo custo estar perto dessas pessoas, a sair com essas pessoas, mas eram ambientes assim de baixa vibração, assuntos que não conectavam, né, com a minha essência, com o lugar que eu quero chegar, com os meus objetivos, com o meu propósito. Nada, de fato, que agregasse aí na minha vida. Mas eu sentia uma necessidade muito grande de eu me autoafirmar para essas pessoas, né? Então foi quando eu resolvi buscar a constelação familiar. Eu já tive várias outras situações que eu tive resultado, então eu procurei a constelação para eu me colocar no meu devido lugar. E é claro, né, pode parecer óbvio aí para vocês que estão ouvindo, que estão assistindo esse conteúdo, mas não é tão fácil quanto parece. Então, pessoal, a constelação me mostrou, né, que eu devo me valorizar, que eu devo falar não para as pessoas, obviamente de uma forma educada, para eu começar a atrair amizades e pessoas que estão vibrando na mesma frequência que eu, né? E, claro, também nessa sessão de constelação familiar, eu aprendi que eu estava fazendo isso porque eu estava respeitando um comportamento inconsciente também aí da minha família, onde eu sentia que eu precisava estar presa em alguma condição. É meio confuso, né? Mas fazer essa constelação para mim foi libertador. Então, eu também aprendi que eu não preciso me condicionar a uma situação para me sentir presa. E eu posso dizer não e tá tudo bem, né? Se esse pessoal vai me criticar por eu estar me recusando a sair com eles, de estar perto deles, tá tudo bem se eles me julgarem, porque isso diz sobre eles, não sobre mim, né? Se eu tenho consciência de quem eu realmente sou, o que os outros dizem é problema deles, não é mesmo? Bom, gente, então essas foram as três principais coisas que eu aprendi com a constelação familiar. Todas elas muito edificantes aí na minha vida, no meu despertar da consciência, na minha evolução espiritual. Tem coisas, pessoal, que estão bem abaixo do nosso nariz, mas a gente precisa de um chacoalhão, né? A gente precisa acordar pra gente entender onde a gente está errando e o que precisa ser ajustado. E eu sou muito grata, né, a todas as sessões de constelação familiar que eu já fiz até hoje, porque com todas as sessões que eu fiz, com todas elas, contribuíram para eu me tornar uma pessoa melhor. Bom, como eu já disse no início do vídeo, eu espero que a luz aqui atrapalhou um pouquinho na gravação, que o meu áudio não tenha ficado tão ruim, mas eu agradeço muito por você que acompanhou aqui até o final. Esse é o meu Viver e Despertar e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!